Nem toda empresa tem uma área específica de inovação e desenvolvimento. Mas a empresa precisa saber que inovar é gerar valor. Se eu não estou gerando valor, eu não estou inovando. Eu coloquei um produto no mercado e o produto não vendeu, não é inovação. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do NEcast. O NEcast é o podcast para você que empreende, você que acredita, você que gera o próprio dinheiro e sabe que a gente precisa melhorar como pessoa para a gente conseguir levar nossas ideias adiante. Então eu já quero te pedir para você clicar aqui no link abaixo, assinar o canal para você já deixar o seu joinha. Depois, se você não gostar, que eu acho que não vai acontecer, aí você pode descurtir, mas já curta o canal, já segue a gente, porque aqui a gente fala de desenvolvimento de negócios, de skills, de habilidades necessárias para se empreender nesse país tão desafiador. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que vai agregar muito valor a você. Seja muito bem-vinda, professora Séfora. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite para atender aqui os telespectadores. Nossa, foi coisa de velho, né? As pessoas que assistem a gente aqui no podcast Negócio Efetivo. E eu quero começar assim, o que eu não falei sobre você, né? Para quem está conhecendo você agora, quem é a professora Séfora, que é consultora, é professora universitária, mas também é uma pessoa que ajuda muitas empresas. Então, o que eu não falei sobre você que você gostaria de falar? Se complementa aí a sua apresentação. Cido, primeiro eu gostaria de agradecer. É muito bom estar aqui com você para a gente poder falar realmente o quanto a gente pode ajudar essas pessoas que estão empreendendo, como você disse, pegando seu gancho. Não é fácil empreender aqui, né? E eu sou aquela pessoa assim que sei bastante coisa, mas eu estou sempre querendo aprender mais, né? Eu sou química, sou engenheira química, basicamente trabalhei muitos anos numa multinacional norte-americana, do modelo de cosmético, segmento de cosmético. E assim, eu gosto de pessoas, né? Então, tenho feito bastante coisa diferente. Estou na Gama desde que a Gama nasceu, praticamente. Eu entrei, tinha 2 anos de empresa, né? E por que eu fui para a Gama? Porque o sócio majoritário da Gama é meu amigo e nós descobrimos que, como fazíamos juntos, trabalhávamos juntos, a gente descobriu que juntos a gente fazia melhor as coisas. E foi exatamente por isso que a gente uniu forças, né? Em conhecimento, em gostar de pessoas, para poder trazer esse clima que a gente tem hoje no Grupo Gama, que é uma consultoria trabalhando muito a área operacional integrada com a área financeira. Ah, que interessante. Gente, esse é o nosso diferencial. Curta lá o nosso site Grupo Gama Consultoria. Vocês vão gostar daquilo que a gente faz. Sensacional. Bom, você passou 27 anos na Avon, né? O Isso. que essa experiência te ensinou sobre produto, sobre processo, sobre mercado e sobre operação? Bom, praticamente minha carreira foi construída dentro da Avon. Quando eu entrei na Avon, entrei como estagiária, então passei pelo laboratório químico, ainda não tinha toda essa formação, eu cresci muito lá dentro, passei por várias áreas, né? Laboratório, qualidade, marketing, depois P&D e, por fim, a carreira dentro de supply chain, né? O que acontece, Cido, é que, sim, dentro de uma multinacional, a gente aprende bastante coisa, porque você tem o processo global, né? Todo o fluxo de você responder para um outro país, estar num país em desenvolvimento, atrelado a um país já desenvolvido. Então, claro, você aprende muita coisa nova
E minha carreira foi praticamente construída lá. Uhum. E mais importante é que tudo que eu aprendi lá, eu depois levo hoje para os nossos clientes. Nós, na Gama, atendemos clientes pequenos, médios e grandes. E a gente vai aprendendo sempre, sempre aprendendo. Sensacional. Você passou aí por laboratório, passou pela área de qualidade, passou S- pela área de desenvolvimento de produtos, cadeia de suprimentos, olhou para muita coisa, né? Como essa visão ampla e completa mudou a sua forma de enxergar o negócio, enxergar a operação das empresas? Não só da empresa em que você atuou, mas como passar por tudo isso conseguiu ampliar a sua visão para enxergar operações de uma maneira 360 graus? Essa é uma pergunta ótima. O que acontece? Seja ela empresa grande, pequena ou média, ela precisa ter uma estrutura. Toda empresa precisa ter um produto ou um serviço. Uhum. Ela nasce aí. Então, eu vou atender o mercado. É um produto ou um serviço? Isso é marketing, é inovação, é desenvolvimento, né? Daí eu vejo como eu vou vender isso. Maravilha, vendas, né? E aí eu entro efetivamente no desenvolvimento disso. Nem toda empresa tem uma área específica de inovação e desenvolvimento. Uhum. Mas a empresa precisa saber que inovar é gerar valor. Se eu não estou gerando valor, eu não estou inovando. Eu coloquei um produto no mercado e o produto não vendeu, não é inovação. Eu quero dar uma pausa aqui. Olha isso. Se você colocou um produto e um serviço no mercado e ele não ajuda as pessoas, ou seja, as pessoas não estão dispostas a pagar por esse produto ou por esse serviço, significa que ele é commodities, que ele é lugar comum, que as pessoas podem resolver esse mesmo problema de outra maneira e, portanto, não é inovação. Então, como é que a gente pode trazer inovação para o nosso trabalho, para o serviço que a gente presta? E isto vai do salão de beleza do bairro até as grandes operações industriais. Como é que você encontra o seu diferencial? Eu quis pegar esse gancho porque eu acho ele fundamental. Às vezes as pessoas pensam que inovação é apenas para grandes empresas, não é verdade? Não, não, muito pelo contrário. Nesse sistema de startups hoje, né, a gente vê muitas pessoas tendo uma ideia, concebendo uma ideia muito mais rápido do que se fazia no passado. Isso ajuda muito esses agility que a gente chama, né, processos ágeis, Uhum. eles ajudam muito. E gerar valor. O que mais importa realmente no processo de inovação é gerar valor. Mas tem uma coisa mais importante nisso, Cido, que depois que você gerou valor e criou, como é que você entrega? Este é Uhum. um fator de diferencial muito grande. Como eu entrego aquilo que eu produzi, ou que eu criei, ou que eu vou resolver a dor do meu cliente. Perfeito. Eu não entrego produto, né? Nós, na Gama, entregamos serviços. Uhum. Mas o meu serviço, ele tem que ter um caminho para resolver a dor do meu cliente. Se eu não estiver resolvendo a dor do meu cliente, ele simplesmente faz sozinho. Uhum. O lado da consultoria tem isso, né? Uhum. Nós precisamos sempre estar à frente do que está acontecendo para poder tratar o meu cliente da forma como ele precisa, sabendo que ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Uhum. Não é uma dependência, tá? A gente sempre fala lá na Gama que a gente não gosta de consultor, aquele que faz tudo prontinho, entrega tudo, né? Eu tenho uma fórmula e aí o cliente vai seguir minha fórmula. Na verdade, isso é uma coisa muito ruim. Criar dependência não é bom. Uhum. Mas o meu cliente, ele precisa saber que eu sempre vou inovar para poder atendê-lo da melhor forma. Esse é um Perfeito. segredo. Sensacional, né? E experiência é caminho andado, né? Quanto
o tempo que você passou na indústria? Ou seja, o que foi que a indústria te ensinou, estar principalmente a indústria de cosméticos, onde você passou tanto tempo, que nenhuma sala de aula poderia ter te ensinado? Como conectar as áreas da empresa para atender lá o final num processo ganha-ganha. O que que é isso, né? A empresa, o empresário, ele tem que olhar o bottom line. Ele tem que, ter lá no final lucro, né. O que a gente sempre fala é que o produto não dá lucro, ele dá margem. A empresa dá lucro. Uhum. Então, quando você olha um DRE de uma empresa, quando você olha um fluxo de caixa, ele tem que estar conectado com o material que você está vendendo, se você está aplicando realmente todos os custos corretos, se a sua fábrica está rodando com produtividade, porque senão você tem reatividade. Você sai lançando algo que tem um custo que não está viável, né? Como eu vou lançar um produto com um custo super alto e depois eu não posso aumentar os meus valores para poder competir com o mercado ou competir com o meu concorrente, né? Coisa que eu também tenho que analisar no começo do processo. Perfeito. Então, aprendi que a gente tem que conectar. Sensacional. E quando foi que você percebeu que a sua experiência poderia virar consultoria, poderia virar mentoria, poderia virar aí uma solução para, de fato, ajudar outras pessoas, gerar formação, gerar inteligência para ajudar outras empresas? É incrível, depois que você fica tantos anos na mesma empresa, o que não é muito comum hoje, e acho até interessante que as pessoas façam mesmo, né, façam o step de mudar mesmo de uma empresa para outra, adquirindo mais experiência. Mas quando você fica muito tempo na empresa, você tem até que dissociar. Eu fiz um coaching, um processo de coaching para dissociar meu nome do nome da Avon. Mas as pessoas acabam, usando isso como referência, quando você fica muito tempo numa empresa de renome no mercado. E aí as pessoas perguntam para você: "Você sabe onde eu encontro isso? Por acaso você conhece aquilo? Ou você conhece um profissional que poderia me ajudar com tal coisa?", né, vamos dizer assim, você conhece um profissional bom de desenvolvimento? Você conhece um profissional bom que faz um planejamento MRP, ou uma pessoa que conheça bem produtividade, ou que saiba fazer fórmula de cosmético? Uhum. Então essas perguntas todas, elas me levaram a acreditar que eu poderia fazer o quê? Transferir conhecimento. Isso é básico no mundo de hoje, porque assim, o que que é conhecimento? Conhecimento é um saber, né, Uhum. informação, mas é um saber. Só que ninguém deveria morrer com o conhecimento. Uhum. As coisas mais importantes que apareceram no mercado até hoje, principalmente na área de inovação, é porque as pessoas transferiram conhecimento. A Perfeito. transferência de conhecimento é algo muito importante. Então eu percebi que eu poderia sim ajudar com aquilo que eu conhecia, e aí a gente começou a fazer a consultoria logo no ano seguinte que eu deixei o mercado, vamos dizer assim, corporativo, né, o mundo corporativo. Você mencionou inovação aí na sua última resposta, eu já quero então virar um pouquinho para esse assunto. Eu queria falar com você, sobre inovação, mas sem romantismo, porque às vezes as pessoas romantizam a questão da inovação, ou mistura a inovação com P&D, com, sabe, parece que a coisa se mistura um pouco e no final tem muita gente explicando muita coisa sobre inovação, mas não resolvendo nada. E aí, como você tem bastante experiência nesta área, né? Quando as pessoas falam de inovação, muita gente pensa na ideia de ser genial, né? Para você, o que é inovação de verdade? Inovar é gerar valor. Eu posso inovar produto, eu posso inovar
processo, eu posso inovar serviço. Às vezes, uma coisa muito pequena pode se tornar uma inovação. Eu vou dar um exemplo de caso que é super conhecido no mercado e que até hoje a gente entende como algo perfeito. Muita gente gosta de chocolate, né? Você gosta de chocolate? Oh, muito bom. Tem um chocolate chamado soufflé. Uhum. Ele foi um erro de processo que virou um novo produto. Curioso, hein? Tem muita curiosidade nessa área de inovação, porque muitas vezes a gente não percebe que inovar é você buscar algo diferente, mas que vai trazer um valor para aquilo que você precisa. A pesquisa e o desenvolvimento, elas fazem parte da inovação. Uhum. Tem muita gente que faz um link de inovação com TI. Sim, a gente inova sistemas, né? E tem muita gente que acha que inovação é só sistemas. Não, eu posso inovar sem sistemas, Uhum. né? Hoje, eu preciso inovar com inteligência artificial generativa ou não? Uhum. Seria bom, Uhum. mas eu não preciso. Tem muito mito, né, em torno da inovação, né? Inovação, E quais são os exatamente. mitos que você percebe aí que as empresas ou os empresários ainda acreditam sobre inovação e isso acaba deixando eles presos? Eles poderiam andar mais rápido, andar melhor, fazer as coisas diferentes, mas eles têm esse mito de que inovar é caro, de que inovar é difícil, de que inovar realmente precisa mudar tudo. Enfim, quais são os mitos na sua percepção do que é inovação na prática? Inovar não necessariamente vai fazer com que você cresça. Então, o que normalmente as pessoas pensam é: se eu não inovar, não vou crescer. Tá bom. Pode ser uma parte nisso? Sim. O que acontece é que você precisa atender seu cliente. Você precisa resolver a dor do seu cliente. A inovação pode te trazer um caminho? Pode. Com certeza pode te trazer um caminho. Mas o empresário não pode pensar que se ele não inovar, ele não vai crescer. Ele pode crescer dentro do que ele está oferecendo hoje. Se o produto dele for um produto aonde o cliente continua querendo comprar sem inovar, ele pode continuar crescendo. Isso que você falou é muito interessante, porque tem inclusive aquele livro que é A Estratégia do Oceano Azul. Oh, fantástico esse Né? livro. É um livro muito especial. A grande questão é que às vezes o empresário está querendo uma estratégia do Oceano Azul e ele não conseguiu ainda cuidar nem da lagoa azul dele, nem do riozinho azul dele, né? Não conseguiu ser relevante nem no pedaço dele ainda, né? Está trabalhando de forma comoditizada e ele é facilmente substituível por alguém. Então fica sempre ali no risco e perde muita oportunidade por conta disso. E aí eu já queria te trazer a próxima pergunta, que é: por que tanta ideia boa morre antes de virar produto, né? Tanta ideia boa morre antes de virar resultado realmente dentro das empresas. Isso é muito interessante, porque assim, lá na Mauá eu tenho um projeto de criatividade, né? Os alunos aprendem a ter criatividade. E a gente tem um passo a passo da criatividade, aonde eu começo com uma ideia e termino com a execução. E nesse meio eu tenho uma coisa chamada planejamento. Eu preciso planejar essa nova ideia para que ela faça sentido lá no final. Então, quando eu falei de conectar, aí está a importância disso. Uhum. Então, um processo de inovação, hoje, por exemplo, a gente tem várias metodologias ágeis, né, que ajudam muito isso. E extremamente importantes. A estratégia do Oceano Azul, ela é uma estratégia. Talvez não tão ágil como algumas outras, mas ela é uma estratégia. Aonde
eles ensinam que você pode navegar num oceano azul antes que ele fique vermelho. E o que é navegar no oceano azul? É sair com um diferencial, mas planejar esse seu diferencial antes, fazer uma análise. Então, olhar o que é o seu produto, o que o seu cliente quer, qual é a dor que ele resolve, aonde está seu concorrente. Pois é, você fala também que antes do produto existe uma dor, né? Então, Exato, como a empresa identifica a dor real do cliente sem achismo? Porque exato. muitas vezes o dono ele acha uma coisa, ou um gestor, ou um influenciador dentro da empresa e da operação, ele acha alguma coisa. E aí as pessoas começam a tomar decisões na base do achismo, Achismo. do impulso, às vezes do ego, e a empresa investe muito tempo e dinheiro dessa maneira. Então, o que que você observa, o que que você poderia nos trazer sobre essa questão de você ter um processo, né, para de fato linkar de fato o produto ou o serviço que você faz à dor, uma dor real, que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, né? Exato. Tem uma coisa muito importante que a gente aprendeu dentro da empresa, grande mesmo, dentro da Avon. Eu posso dar o exemplo da Avon, porque muita gente que me conhece sabe que eu tive uma carreira na Avon. E nós tínhamos lá categorias de produtos que eram hair care, não, skin care. Uhum. A gente lança produto para o mercado. Então, lance produto para o mercado. Não é o que você gosta que vai fazer com que o seu cliente compre, é o que ele quer. Então, a gente tinha algumas brincadeiras e piadas, às vezes até, não piadas de bom gosto, não piadas de mau gosto, né? Mas geralmente tinha um CEO ou outro que passava por esse processo e falava: "Eu quero lançar um produto X". E aí a gente apelidava aquele produto de X-Care. Por quê? O X era o que o nosso CEO queria lançar. E às vezes não dava certo. A gente, uma vez, teve um problema muito sério com o inventário, Uhum. de ficar com produtos de 1 litro, que eventualmente foi muito bem vendido no México e no Brasil não funcionava. Por quê? A mexicana tinha um costume, Uhum. a brasileira não tinha o mesmo costume. Então, é um conselho: lance produto para o mercado. Pesquisa o seu consumidor antes, né? Realmente faça um plano para que o seu produto seja lançado no mercado. Tem fases, tem portas aonde você abre e fecha com níveis de aprovação que são super simples. A gente tem um processo bastante robusto para lançamento de produtos que as empresas usam muito, que chama Stage Gate, Uhum. mas que para o pequeno empresário, às vezes, ela é muito complexa. Uhum. Mas ao invés de ter 5, 6 portas, faça com 2 portas, Eu mas acho que essa é faça. a vantagem de você trabalhar com uma consultoria próxima, né? Isso. Onde você não vai trazendo as coisas de cima para baixo, porque todo esse conhecimento ele pode ser adaptado para a realidade do cliente. Eu acho Sim, que esse é um grande diferencial que faz, de fato, vocês conseguirem, de fato, entrar numa empresa de porte médio, numa empresa talvez ainda pequena e conseguir gerar muito valor. É a exato. capacidade de adaptar todo esse conhecimento das multinacionais, do que Isso. funciona em operações no mundo todo, para a realidade das empresas aqui no Brasil, para ajudá-las a se tornarem competitivas. Exato. Você está falando de processo. O que vem primeiro? A ideia? O cliente, a dor ou a viabilidade, quando a gente fala de inovação? Ou é uma junção de um pouquinho de tudo isso? Não, tem uma sequência, muitas vezes é até racional. O processo criativo, para você ter uma ideia, eh, ele tem um pedaço que é racional, precisa ter. Uhum. O que vem primeiro é o cliente, tá? Você pesquisou o cliente, entendeu quais são as dores que o cliente tem, baseado no que está
inovando no mercado. Então, eu sei, por exemplo, que tem aí uma tendência do mercado de ter produtos mais coloridos ou de ter tinta para cabelos mais coloridos. Tem muita gente pintando cabelo de rosa, de azul, enfim, um exemplo, né, simples. Então, você olhando que o mercado está indo para uma direção, você olha para qual direção o seu cliente pode ir. Uhum. Independente do segmento, olha o cliente. E aí você vai trazer a sua ideia para que ele atenda esta dor. Atendendo essa dor, eu vou ver quem mais está fazendo a mesma coisa que eu. Uhum. Com quem eu vou concorrer. Porque eu posso concorrer com empresas do meu tamanho, mas posso concorrer com gigantes do mercado. Uhum. É muito mais difícil você concorrer com os gigantes do mercado. Uhum. Impossível nunca é. Você pode ter a ideia que vai se destacar. Uhum. Eu não me lembro exatamente em que ano, mas eu me lembro que tinha um biscoito muito gostoso que eles davam no voo da Gol. E a empresa não era uma empresa grande, era uma empresa pequena, mas era um negócio super gostoso. Todo mundo gostava muito daquilo. E depois veio eles fizeram tanto sucesso que veio uma gigante e comprou a marca. Uhum. Então é aí que podem surgir as grandes ideias. Uhum. Você vai olhar o que o mercado está fazendo de diferente, trazer a sua ideia e olhar com quem você está concorrendo. Você pode vender seu produto para uma gigante ou você pode ter seu produto, né, falhando no momento de vender. Uhum. Então, o que diferencia isso é o plano que você fez. Legal. E que perguntas uma empresa deveria se fazer, então, antes de lançar um produto ou um serviço novo no mercado? Assim, umas 2 ou 3 perguntas que são essenciais o empresário se fazer antes de dar este passo. O primeiro é o que o meu cliente quer, qual dor eu vou resolver, né? E aí, junto com isso, um plano que vai abarcar, olhar um pouco do concorrente e tudo mais. Depois, qual é o valor agregado disso? Que é olhar realmente meu fluxo de caixa, meu DRE, quanto eu vou cobrar por isso, quanto eu posso cobrar por isso e qual vai ser meu custo. Eu tenho que ter um equilíbrio, né, entre o que eu gasto e o que eu vendo. Aham. Isso é muito importante e pouca gente olha isso. Uhum. Por quê? Quando você tem um produto que vende muito e tem uma margem muito pequena, você pode quebrar uma empresa. Entendi. E aí já aproveitando, né, essa questão aí de decidir errado, escolher errado pode eventualmente quebrar um negócio. Existe inovação que não gera valor para o negócio? Ou nasce de um jeito que nem deveria, se chamar, inovação de prático, né? Porque às vezes as pessoas colocam, mudam o jeito de operar e chama de inovação, né? Então, existe esse tipo de coisa que acaba não gerando, valor para o negócio em si, mas gera movimento, gera custos, gera, tempo da equipe e que na prática não deveria ser chamada de inovação, poderia ser chamada de uma outra coisa. Existe, existe. A gente tem alguns casos aonde a gente viu no mercado e a gente só vai ver isso depois, também se fizer algumas pesquisas, né? Porque é fato que a empresa vai colocar um produto no mercado, talvez tenha um insucesso, e o produto, como ele não fez muito sucesso, vendeu pouco, aquilo vai ficar num silêncio, né? Mas pode acontecer. Ambos os casos podem acontecer. Eu posso colocar um produto no mercado e não esperar que ele venda tanto, e ele realmente gerar muito valor, e aí eu posso sim chamar de inovação, como eu posso ter um produto que realmente não vendeu muito. Uhum. E como a gente pode atribuir uma, uma causa raiz para isso, né? O planejamento. O planejamento não foi bem feito
não foram feitas algumas considerações que geralmente a gente tem que fazer, né. Você fala que as coisas precisam funcionar de uma maneira integrada, né, então o Grupo Gama, eu conversei também com seu sócio, com o Ferdinand, e eu vejo que vocês sempre falam disso, de que as coisas precisam funcionar de maneira, integrada, dentro das empresas. Então, por que a inovação, ela não pode ser tratada como um departamento isolado? Ela geralmente é trabalhada como um departamento não isolado, né. As empresas grandes constroem departamentos de inovação. A 3M tem um departamento de inovação fantástico. Eles são um dos benchmark em inovação, porque eles têm isso como cultura. A Apple tem isso como cultura. Uhum, Então, algumas empresas têm isso como cultura. O empresário, o pequeno e o médio empresário, ele não tem condição nesse início de ter um departamento só de inovação, porque isso custa caro. uhum, Tem alguns segredos que a gente sabe que você consegue retorno do valor aplicado com inovação. uhum, Você reverte impostos com inovação. uhum, Tá? Isso são alguns segredinhos que a gente costuma trabalhar e que são importantes. uhum, Importante que você saiba o quanto, por exemplo, alguns projetos, até governamentais, podem trazer retorno. Então, talvez um caminho para que você, empresário, busque para não criar uma área inteira de inovação, mas de repente ter uma pessoa que faça marketing e inovação, né? uhum. E aí a gente já entra numa questão que você fala sobre o valor de você integrar a inovação da empresa com a cadeia de suprimentos, porque na cadeia de suprimentos tem muitas oportunidades para você inovar e tirar valor, e olhar inovação como um todo, né? Não como uma coisa pontual e genial dentro da empresa, mas entender toda a cadeia e olhar para a inovação com essa querência, né? Com essa vontade de encontrar oportunidades em vários lugares. Como é que é isso na prática? Na prática, eu diria que são coisas até simples. As pessoas acham que não, mas são simples. É conectar o seu produto, principalmente, com a área, uma das áreas mais importantes da empresa, que é o financeiro. Quer dizer, é realmente estabelecer o custo correto Uhum, e o quanto esse produto vai te trazer de retorno, né? Que é ter o seu portfólio de produto saudável. É muito importante isso. E conectar com quem? Com quem vai produzir aquilo que você vende, que uhum, é a área operacional. uhum, Então, esse link, né, com finanças e operações é muito importante, porque quando você vai lançar um produto novo, você precisa entender se você tem capacidade produtiva suficiente para produzir o que você tem hoje, mais o que você vai agregar. Então, isso é uma coisa importante. uhum, Ou quando você vai redesenhar um produto, ele vai ser um produto novo, apesar de um redesenho, mas eu preciso primeiro tirar o inventário que eu tenho do velho e colocar o produto novo. uhum, Isso é importante, porque senão eu fico com o inventário parado. E inventário parado é muito ruim para uma empresa. uhum, Eu não posso ter o inventário. O meu inventário ele tem que acompanhar o meu giro de negócio, né? uhum, Então, isso é outra coisa muito importante. uhum, É, e entender meu cliente. Qual é o comportamento do meu cliente na compra do meu produto? Ele é sazonal? Ele não é? Se eu não tiver conectado com a área de vendas, por exemplo, eu não sei em que momento eu vou promover melhor ou não
e todo produto tem uma curva, Uhum. né? Ele nasce e ele cresce no momento ele tem a fase do desenvolvimento e depois ele vai estabilizando. E qual é o correto? Eu ter produtos estáveis a vida inteira? A Novalgina, por exemplo, quanto tempo você acha que a Novalgina está no mercado? Eu conheço há uns 40 anos. 120 anos. Pois é. Então, às vezes a gente se depara com produtos que deixaram de existir simplesmente porque você não cuidou da curva dele. Uhum. Em que momento eu tenho que olhar o crescimento, estabilidade e quanto tempo eu posso ficar na estabilidade dele, Uhum. para que ele possa reverter, e aí eu preciso de um redesenho. E Uhum. aí o meu redesenho vai me trazer de volta para um novo produto, porque ele é uma marca. Eu talvez não possa mexer muito, porque as grandes marcas, Uhum. você já viu, a gente vê uma evolução, por exemplo, de grandes Uhum. marcas, a própria Novalgina, né? Eles já redesenharam várias vezes. Uhum. Só que de forma que o cliente sempre compreende que aquele produto é o produto que vai tirar a dor dele. O produto evoluiu, ele não muda, né? Ele Ele evolui. evoluiu, ele não deixa, né? E aí, você trouxe uma coisa bem interessante também, que a gente, às vezes, deixa de olhar para o mercado, né? Nesse contexto de que o produto nasce, o produto cresce, às vezes ele chega num platô, quanto mais tempo ele puder ficar nesse platô, ou seja, performando dentro da empresa melhor, mas às vezes surge um outro produto que pode substituir. E é a hora que Exatamente. você ou inova para manter o seu platô, ou você vai entrar em declínio. Exatamente. É por isso que é importante você acompanhar a sua curva de produto. E essa curva de produto, ela também caminha com novas estratégias de introdução de novos produtos. Tem processos assim super simples para você saber, né, Uhum. dentro do seu portfólio, quem é aquilo que a gente chama de sua vaca leiteira, né? Aquilo que quem é a estrela, né? Aquele que te traz muita receita. E aquele que você lançou para ficar 2 anos, porque você queria talvez importunar um pouco o seu concorrente, Uhum. ou aquele que você realmente sabe, olha, fiz um lançamento errado. Uhum. E isso pode acontecer com qualquer um. Não Uhum. é claro que você vai atribuir isso a um plano. Você talvez tenha falhado no plano. Uhum. Nem todo plano é eficiente. Perfeito. Peter Drucker já dizia pra gente: faça um plano para você poder ter o que mudar, É verdade, né? É. E né? lembrar que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Não, Não é também. verdade? No campo de batalha tem buraco, tem bicho, tem ponte para atravessar, tem um monte de coisa que a gente não controla. É, Mas entrar em um campo de batalha sem um plano é certeza de que você vai tomar muito tiro, muita pancada e vai perder a guerra, não é verdade? exatamente isso. Tá. As pessoas olham para o supply chain, né, ou para a cadeia de suprimentos, como bastidor de muitos negócios. Né? Por que que isso é um erro estratégico? A pessoa olhar para a cadeia de suprimento como um bastidor e não como algo essencial e relevante para o negócio como um todo. Então, a cadeia de suprimentos, ela mudou bastante ao longo dos anos, né. Hoje mesmo eu comentei a respeito disso. Nos anos 80 a gente tinha aquela coisa da melhoria contínua. Nos anos 90 a gente já estava olhando um pouco aquilo que era escalável, né, aquilo que eu podia era vendável. Dos do ano 2000 para cá, a gente observa essa coisa de resolver a dor do cliente, de atender o cliente, de ter o cliente como centro do negócio. E a Uhum, inovação também acompanha isso. uhum, E e aí, por isso, a importância de você conectar a cadeia. A cadeia de suprimentos, ela é complexa, porque ela é grande, né. Ela, na verdade, começa quando você controla a sua demanda, né. Às vezes a área de compras faz parte, às vezes não, mas quando você compra, depois você tem um planejamento dos materiais que vai usar, você também planeja a sua produção, longo, curto prazo.
você olha seus investimentos, né? Se você vai ter produto novo, comprar nova máquina. Uhum. E por fim, você fabrica. E aí você tem transportes, você tem armazenamento, tudo isso faz parte de uma única cadeia. Sensacional. Como ela é muito grande, realmente é muito difícil conectar tudo. As Sensacional. empresas grandes trabalham de forma isolada, mas elas conectam de um momento ou de outro, e existem alguns processos estratégicos Uhum. que fazem a conexão da cadeia com o restante dos negócios. Uhum. Por isso é tão importante você entender dentro da sua empresa o que é um projeto, o que é um plano estratégico, o que é um tático, que é como você vai resolver as coisas, e entender aquilo que fica realmente dentro do operacional. Perfeito. Olha, nós já estamos conversando há quase 1 hora, mas eu preciso aproveitar a Tudo sua experiência. isso! Eu preciso. Foi tão bom que a gente nem notou, né? Exatamente. Não, mas eu não posso deixar você embora sem responder umas coisas importantes aqui para o nosso público, que e na pequena empresa, né? Qual é o problema mais comum? É falta de processo? É falta de visão? Ou é excesso de improviso? O que mais você vê quando você entra numa empresa? Hum, é, muito do que a gente vê numa pequena empresa talvez a visão completa do negócio, mas não desse negócio complexo que a gente fala, né? Essa visão um pouco de cada área mesmo. Inclusive de você poder juntar algumas áreas, unir esforços de capacidade que você tenha, de contratar as pessoas-chave para poder trabalhar o seu fluxo completo, né? Eh, a área de planejamento, por exemplo, é uma área muito importante, não menos importante do que a área de vendas, não menos importante do que olhar a a curva do seu produto, não menos importante do que você calcular bem o frete e vender o produto, não menos importante do que alinhar aquilo que você vai vender e de que forma você vai vender. Uhum. Todos eles são importantes, E tudo mas isso, né? E tudo isso, ele está linkado a uma coisa que você falou aqui nos bastidores antes de nós começarmos. É alguma coisa como tudo depende de pessoas e quem decide são pessoas, quem compra são pessoas, quem trabalha são pessoas. E se você não conhece sobre pessoas, pessoas, você terá dificuldade de aprender e desenvolver negócios. negócios. Explica um pouquinho melhor esse É aí que eu, contexto. que eu acredito que vai muito assim, da experiência do empresário ou dos diretores em empresas menores, de saber quem você coloca no lugar correto. É conhecer um pouco do complexo todo que você tem na mão, né? E saber as pessoas-chave para trabalhar nisso. Então, hoje em dia, a gente tem carência de capacitação de pessoas, né? Eu vejo que a gente tem pessoas que poderiam ser melhores capacitadas e a gente tem muita opção de escolas. A gente tem escolas de renome. Eu não querendo puxar a sardinha para o meu nome, mas a Uhum. escola de engenharia Mauá, para mim, né, eu idolatro, porque realmente eu tenho orgulho de fazer parte lá de um pedacinho. Eu sou professora convidada lá, né? Mas de um pedacinho lá. Tem muita gente que tem condição de transferir conhecimento, Uhum. mas às vezes está faltando. Então, 80% das pessoas hoje não estão bem capacitadas, né? A gente vê líderes também que precisariam de mentorado. Como é que o líder consegue enxergar onde eu coloco a pessoa certa, olhando o todo? Uhum. Eu preciso olhar a pequena empresa como se eu estivesse olhando de cima, né? Vamos colocar lá, eu tenho um drone, eu Uhum. coloco o drone e olho de cima. E aí eu vejo a importância da venda,
a importância da entrega e a importância do plano que eu faço ali naquele meio. Então, às vezes, o empresário, o diretor, contratar uma mentoria para um processo assim, Uhum. né? Uma mentoria mesmo. A gente tem, na Gama, a gente tem um diagnóstico que às vezes a gente oferece gratuitamente em alguns eventos, que é para o empreendedor entender como é que está o negócio dele, né? E aí eu digo muito para aquele que não começou ainda, aquele que está começando a empreender, já faça um diagnóstico para saber se o seu plano está correto. Uhum. Porque você tem que olhar de cima e pontuar aonde você coloca as pessoas certas. É um jogo de xadrez mesmo, aonde eu tendo as pessoas certas, aquela engrenagem, né? Ela vai funcionar da forma correta. Eu gosto de dizer que para quem que a pessoa trabalha, né? Para quem que o funcionário, as pessoas que você coloca dentro da empresa trabalham. Muitas pessoas falam: eu trabalho para Avon, eu trabalho para Gama, eu trabalho para Negócio Efetivo, eu trabalho para Spar. Na verdade, esse é um grande equívoco, porque as pessoas trabalham para elas. A empresa, na verdade, é um meio de fornecer para ela uma plataforma de desenvolvimento para ganhar dinheiro para sustentar a família, para estudar mais, para aprender, para criar condições, para quem sabe no futuro até empreender no seu próprio negócio, mas a pessoa trabalha para ela. E no jogo dos negócios, imagine um jogo em campo, né? A pessoa entrou em campo, ela tem que jogar. Entrou em campo, tem que tentar ajudar o time a marcar gol. E aí, hoje o empresário, ele fica muito à deriva, ele não sabe quem coloca, porque ele coloca as pessoas ali em posições que as pessoas não estão jogando, só está em campo, às vezes para aparecer, às vezes para ocupar Às espaço, vezes é amigo, às né? vezes são amigos, e aí a gente tem um problema muito grande de entrega, de Exato, fazer a operação exato. ficar mais eficiente. Nós temos um. A gente trabalha para o cliente, né? Isto. O cliente, a gente sempre fala que o cliente tem razão, Uhum. mas a gente deve se antecipar à vontade do cliente. Esse é um segredo muito grande. Antecipe-se à vontade do seu cliente. Entenda o Exatamente. seu cliente. No jogo dos negócios é isso, né? Entenda o seu A cliente. empresa trabalha para servir o cliente. Esse é o jogo. E Exatamente. se ela não jogar direito, o que vai acontecer? Aí ela vai para a segunda divisão, aí ela vai para a terceira divisão, aí ela vai para a várzea e aí ela não vai existir mais. Ainda mais hoje que o cliente tem N opções. N Perfeito. opções, mas é muita opção mesmo no mercado. E aí eu já queria entrar na questão de como é que a gente ajuda, porque hoje a escola não forma. As faculdades entregam commodity, algumas faculdades entregam conteúdo muito raso, muito básico e desconectado com a realidade do mercado. Sim, Às vezes você tem lá um colaborador bom, que ele vira um supervisor e você quer construir uma carreira para essa pessoa, você quer formar essa pessoa para andar com você, para sim. crescer com você, para se desenvolver. Como é que a gente põe senso de urgência? Como é que a gente leva todo esse conhecimento necessário para essa pessoa de fato se desenvolver dentro da empresa e de Uhum, fato começar a gerar valor para o negócio, né? sim. Aí as pessoas falam das escolas de negócio, mas às vezes as escolas entregam muita teoria e não É. vivência prática dentro da operação. Eu sei que a Gama tem um projeto na área de educação corporativa. Eu queria que você falasse um pouquinho de que dor que você quer resolver. Pois. Sim, a gente já está planejando, né? Nós temos a intenção, primeiro, de transferir conhecimento, tá? O nosso primeiro objetivo é transferir conhecimento. Mas de que forma a gente gostaria de transferir conhecimento, né? Olhando o que está hoje no mercado, olhando um pouco mais inteligência artificial, aplicando muito mais, ensinando as pessoas. Mas também um diferencial ou dois diferenciais importantes que a gente tem aí. A gente quer ajudar as pessoas que vão aprender com a gente a trilhar uma carreira.
E a gente também quer ajudar que essas pessoas olhem um pouco mais o lado de habilidade humana delas. Existem algumas habilidades que são muito importantes. E eu vejo um percentual de mercado hoje de cerca de quase 90% das pessoas que são contratadas pelo que elas sabem, mas são demitidas pelo comportamento. E isso é função daquilo que a gente não consegue aprender em alguns lugares. Existem escolas de negócio muito boas, formam líderes, existem muita coisa muito boa, né? Mas a gente também quer entrar um pouco na seara aonde nós conhecemos muito bem. A gente não vai invadir o campo, né, que a gente não tenha conhecimento. A gente vai realmente dividir nosso conhecimento. Perfeito. Basta que a gente consiga ajudar as pessoas a atender melhor os clientes. E eu acho que aí tem uma diferença enorme, né? De você formar pessoas para executar tarefas e formar pessoas para gerar valor para o negócio. Exatamente, com visão de futuro, viu? Porque assim, Cido, para tudo. Então, assim, se eu não gero valor, para que eu existo? Uhum. E aí eu não acho que é só produto, processo, é pessoa mesmo. Sabe quando você olha assim naquela coisa, você S.A.? Muitas vezes eu pergunto aonde eu estou gerando valor. É onde eu tenho que ficar. Perfeito. Séfora, de verdade, eu não fiz nem metade das perguntas que eu tinha para fazer para você, mas a gente tem que fechar. Vamos marcar um próximo, né? Acho que vale a pena a gente marcar uma próxima conversa, né? Muito obrigado por todo esse conteúdo que você trouxe. Mas antes de encerrarmos, eu queria assim, o que eu não te perguntei e você gostaria de deixar aqui para o nosso público? Os contatos da Gama, uma mensagem assim, para a gente fechar este que com certeza vai ser apenas o primeiro de um dos muitos bate-papos. Porque, olha, de verdade, aqui eu tô aqui, eu listei aqui algumas perguntas baseado no conhecimento que eu sei que você tem, mas eu não consegui fazer nem metade delas. É praticamente um MBA que nós estamos fazendo aqui com a Séfora. Mas o que eu não te perguntei e que nesse bate-papo, nesse contexto aqui, que você acha interessante deixar para as pessoas? Não, eu acredito que a gente foi muito profundo hoje. A gente falou de muita coisa, fomos generalistas, mas acredito que nós atingimos bastante, muitos temas importantes. Eu vou pedir só que você siga Grupo Gama. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no LinkedIn. Siga o Grupo Gama e avalie um pouco do que a gente pode fazer, né? De como a gente pode ajudar. Nós temos mentoria, nós temos consultoria, nós temos pessoas que hoje são advisors, né? E nós atuamos muito na cadeia, né, operativa, mas a gente tem um link muito grande com inovação e finanças. Eu acho que isso é um dos nossos grandes diferenciais. Siga-nos. A gente está lá para vocês. Perfeito. Eu quero agradecer a sua presença, o seu tempo, e eu quero deixar aqui um presente muito do nosso obrigada. podcast. Ele abre assim. Assim. Ele. Aqui, ó, tem uma... Isso, tem uma abinha, né? E muito legal. Eu espero que você assine boas ideias, bons projetos e bons contratos com essa caneta. Muito bom! Quero assinar muitos contratos com isso, Cido. Muito obrigada, viu? Foi uma honra. A honra foi nossa, muito obrigado. E você que nos acompanha já sabe, Negócio Efetivo, a gente conversa sobre os desafios de se gerar o próprio dinheiro, de gerar valor para o mercado. O mundo vai mal, o Brasil vai mal e nós precisamos de empresários bons e é para isso que a gente existe. Então, já deixa o seu like se você não deixou ainda, já siga o canal e já marca algum empresário, ou se você trabalha em alguma empresa que tem um líder lá, fala do nosso podcast, fala desse bate-papo com essa pessoa. Vamos fazer o conhecimento, como a Séfora falou, ser compartilhado e chegar a mais pessoas. A gente se vê no próximo
NEcast. Tchau!